Conduta Espírita, psicografia Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz, capítulo 41, perante o livro. Consagrar diariamente alguns minutos à leitura de obras edificantes, esquecendo os livros de natureza inferior e preferindo, acima de tudo, os que por alimento da própria alma versem temas fundamentais da doutrina espírita. Luz ausente, treva presente. Digerir primeiramente as obras fundamentais do Espiritismo para entrar em seguida nos setores práticos, em particular no que diga respeito à mediunidade. Teoria meditada, ação segura. Dentro do tempo de que disponha, conhecer as obras reunidas na biblioteca do templo ou núcleo doutrinário a que pertença. Livro lido, ideia renovada. Apreciar com indulgência as obras de combate ao espiritismo, compreendendo-lhes a significação, calando defesas precipitadas ou apaixonadas para recolher com elas advertências e avisos destinados ao aperfeiçoamento da obra que lhe compete. Vale-se o bem do mal para fazer-se maior. Oferecer obras doutrinárias aos amigos, inclusive as que jazem mofando sem maior aplicação dentro de casa, escolhendo o gênero e o tipo de literatura que lhes possa oferecer instrução e consolo. Livro nobre, caminho para a ascensão. Disciplinar-se na leitura, no que concerne a horários e anotações, melhorando por si mesmo o próprio aproveitamento, não se cansando de repetir estudos para fixar o aprendizado. Aprende mais quem estuda melhor. Sem exclusão de autor ou de tema versado, analisar minuciosamente as obras que venha a ler, para não sedimentar no próprio íntimo os tóxicos intelectuais de falsos conceitos, tanto quanto as absurdidades literárias em torno das quais giram as conversações enfermiças ou sem proveito. Os bons e os maus pensamentos podem nascer de composições do mesmo alfabeto. Divulgar, por todos os meios lícitos, os livros que esclareçam os postulados espíritas, prestigiando as obras santificantes que objetivam o ingresso da humanidade no roteiro da redenção com Jesus. A biblioteca espírita é viveiro de luz. Examinai tudo, retende o bem. Paulo, primeira carta Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Ô Cris, hoje nós vamos conversar da conduta espírita perante o livro, né? Olha que tema interessante que o André Luiz traz pra gente, né? E eu queria só começar falando um pouquinho assim, o quanto que a gente se capacitar, buscar os conhecimentos, traz para a gente também uma liberdade, né? Eu sei que a gente vai falar isso ao longo dos estudos, né? Que ele tem vários itens aqui, mas eu achei tão bacana o André Luiz trazer, né, através da psicografia do Valdo, um capítulo voltado para o livro, né? E a gente vai dizer assim, trazer essa simbologia do livro como o conhecimento, né? E o quanto que a gente precisa desse conhecimento hoje em dia para vencer, né, esses desafios que a gente está enfrentando, até mesmo da negação das coisas, né? Quantas pessoas negam coisas que a ciência já comprovou por falta de conhecimento, né, de uma leitura mais aprofundada às vezes. E só para deixar aqui
essa reflexão mesmo para a gente fazer ao longo desse estudo, né? A tecnologia, para mim, é um avanço assim que não dá para a gente medir agora, porque a gente está no meio de todo esse crescimento, né? E eu acho que só mais à frente que a gente vai ver o salto que a humanidade deu com essa invenção, né? Com essa construção no campo tecnológico. Mas, ao mesmo tempo, o quanto que as leituras mais aprofundadas estão fazendo falta para a gente usar de forma mais consciente esse recurso, né? Porque aí começaram aquelas mensagens muito rápidas, aí um comentário no WhatsApp vira uma verdade absoluta, ninguém procura saber se aquilo é certo ou se não é. Então, eu acho esse capítulo aqui muito importante. Então, assim, eu queria começar com essas reflexões, porque já no primeiro item o André Luiz fala para a gente sobre essa frasezinha que ele deixa no final, né? Ele fala luz ausente, treva presente, né? Então, o conhecimento ele se constrói a partir das nossas próprias buscas e se consolida nessa prática do dia a dia das nossas vidas, né? Então, eu acho que o capítulo vai trazer bastante coisa para a gente pensando aqui, né? Juntas. E esse capítulo, né, ele é muito interessante. E na sua fala, eu fiquei assim refletindo sobre duas palavras que você falou. Primeiro, a do próprio título do capítulo, que é o livro, e depois aquilo que o livro nos proporciona, que é o conhecimento, né? Então, sobre o livro, eu estava estudando esse capítulo, aí eu li um postzinho, que lá, segundo o post, o autor é desconhecido, por isso que eu vou replicar, né, que é desconhecido, mas se alguém souber o que quem é o autor, depois aí manda para mim, por favor. Dizia assim: os livros não mudam o mundo, os livros mudam as pessoas. E aí sim, as pessoas mudam o mundo. Então, é um processo, né, que nada mais é do que o conhecimento, né, que você lendo, você vai refletindo a cada página ou até cada frase, a cada parágrafo, e aquilo você vai absorvendo, você vai refletindo, vai tendo esse entendimento. E a partir de você, com o seu conhecimento adquirido e consolidado, aí sim você vai mudar uma situação, que nada mais é que você mudar o mundo, né? Até que tem uma fala muito interessante desse, eu sei quem é, que é o Monteiro Lobato, né, que ele diz: um país se faz com homens e livros, que também, né, tá embutido aí o conhecimento, né? Agora, o que seria esse conhecimento, né? Esse conhecimento só é dado a quem é muito inteligente, né? Porque às vezes a gente vai formulando conceitos, né? Eu não tenho conhecimento, porque eu não tive estudo. Eu não tenho conhecimento, porque eu tenho dificuldade de compreender o que eu leio, né? Mas a gente tem que entender que o conhecimento é tudo aquilo que a gente se esforça para aprender, né? O fato de você saber, por exemplo, vou botar aqui uma coisa que a gente acha que é simples. O fato da gente saber como plantar determinada planta, né? Vamos por assim, o melhor solo, o tempo, o clima adequado para você plantar, como que você tem que regar muito ou pouco, aquilo ali é um conhecimento daquela área ali. Você conhece aquilo ali. E esse conhecimento, ele vai trazer para a gente o quê? Equilíbrio. Por exemplo, vou dar aqui o exemplo da planta, né? Quando a planta tivesse mais murchinha, você não vai se desesperar diante daquilo. Você tem um conhecimento, você sabe, aqui eu molhei demais, aqui ela está necessitando de mais água, de mais sombra. Então, o conhecimento é isso, né? É você ter compreensão e equilíbrio diante de um desafio. Você compreender aquilo e você vai ter equilíbrio para você lidar com aquilo, mesmo que vier as intempéries ou alguma outra questão externa,
e te trazer algum outro conceito ou querer que você siga aquilo que é para ele o certo, você não, você tem aquilo consolidado dentro de você, não. Devido ao meu conhecimento, à minha experiência, eu vou fazer isso. Eu tenho segurança em trilhar esse caminho. Então, o que é isso? O conhecimento traz para a gente a esperança, a certeza. E no nosso caso aqui, que a gente está fazendo um podcast espírita, ele nos fortalece o quê? Fortalece a nossa fé, né? A nossa perseverança diante do propósito. É bem interessante isso, né, Cris? Porque realmente o conhecimento ele faz a gente dar esse salto, né? Da gente seguir o que todo mundo está falando para a gente ter discernimento do que é certo e do que é errado, né? Você falou muito bem, eu acho que isso é fundamental, né? Agora, é interessante também que a gente entenda que essa busca pelo conhecimento através da leitura, por exemplo, é um hábito que tem que ser adquirido, que tem que ser construído. Porque às vezes a gente cria também justificativas para aquilo que a gente não faz, né? Ah, não, mas eu não gosto de ler. A pessoa que gosta de ler já nasce gostando. Não é assim. Ninguém nasce gostando de verdade de fazer determinadas coisas, mas ela se habitua a fazer aquilo e aquilo vira uma prática para ela saudável muitas vezes. É igual atividade física. Falar assim que desde o primeiro momento todo mundo faz porque gosta, não é assim. A gente vai criando um hábito e a gente vai vendo o quanto que aquilo é bom e a gente vai ampliando esse hábito. Na leitura é assim também. Então, assim, para, né, quem está nos ouvindo aí, se ainda não tem esse hábito, não tem tempo para começar, é agora. É fazendo isso que André Luiz está dizendo aqui, se dedicando alguns minutos a uma leitura diária. A gente não precisa sentar e ler 1 hora, 2 horas, 10, 20 páginas. Não é assim que a gente começa a criar um hábito. A gente vai criando aos pouquinhos, às vezes lendo um livro de mensagens. Primeiro a gente começa por aquilo que a gente gosta. É muito interessante, né? Porque às vezes o ser humano é complexo, né, Cris? A gente estava até conversando isso antes da gente iniciar aqui a gravação, né? Como é que nós somos complexos? A gente consegue complicar coisas que são simples, né? Às vezes, quando a criança está iniciando o processo dela de alfabetização e é apresentada a leitura, a gente às vezes esquece que a criança tem gostos e ela tem preferências. Aí a gente quer que ela leia a leitura tal, porque para a gente foi tão bom, né? E é interessante lembrando aqui, né, quando meus filhos estavam nesse processo de alfabetização, né? Os professores falavam muito comigo, Rosimar, porque eu sempre gostei muito de ler, assim, foi um hábito para mim fácil, né? Vamos dizer, entre aspas, mas que eu precisei criar. Eu não nasci gostando de ler, só que a partir do momento que eu comecei, eu sempre gostei muito. E foi muito bacana porque esses professores da alfabetização, principalmente do meu mais velho, que aí o mais novo eu já estava mais calejada, né? Ela falou, deixa ele ler o que ele gosta, ele vai folhear. Então, por exemplo, ele gosta de revista em quadrinho, deixa ele olhar a revista em quadrinho. Então, a gente começa por aquilo que a gente gosta. E depois a gente vai ampliando o nosso... E realmente, assim, um gostava muito de revista em quadrinho, o outro não gostava nada. E aí eu fui aprendendo que eu tinha que iniciar esse hábito pelo gosto, né? E através do gosto, eles iam vendo que aquilo era interessante e que ia trazer mais repertório para eles, para algumas questões, né? E aí a gente vai caminhando. Então, assim, para quem está nos ouvindo aí, acompanhando, né, as nossas gravações, se ainda não tem esse hábito, comece pelo que você gosta.
Kardec era muito perspicaz nisso, né? Ele falava, olha, eu tenho de tudo na minha biblioteca, eu tenho de tudo, mas aí depois eu vou filtrando aquilo que vai me proporcionar mais sabedoria naquilo que eu quero. Então ele se dedicava a alguns temas, né? Então assim, é muito importante que a gente pense nisso. Comece por aquilo que você gosta. Às vezes no movimento espírita tem alguns companheiros ainda que tem uma rigidez muito grande, né? Ai, vocês não podem nem ler tal livro. Aí tira das bibliotecas espíritas, não pode ter contato. Aí acontece aquilo que aconteceu lá com Kardec, né? Quando queimaram o livro dos espíritos, ele preocupadíssimo, né? Quando queimaram uma obra espírita, aí ele falou assim: nossa, e agora? Os espíritos falaram: agora a leitura espírita vai ser conhecida, porque aí chamou a atenção, todo mundo queria ler. Ué, por que estão queimando, né? E assim também acontece. Quando às vezes tem essas falas, né, em alguma casa espírita, ah, não pode ler o livro tal. É o livro que é mais procurado. Eu já trabalhei em biblioteca, em livraria espírita, é muito interessante. Algum palestrante falava, não leiam o livro tal, acabava a palestra, a pessoa chegava, vocês têm esse livro aí que ele falou? Era muito interessante isso, sabe? E eu estou falando isso aqui porque não tem uma proibição, tem que ter bom senso, né? Se é uma coisa que vai perturbar a gente, para que a gente vai ficar lendo? Mas, se isso é o seu campo de entrada, começa por aí, por uma leitura mais que te dê mais prazer e depois vai ampliando, né? Então, acho que é importante trazer isso também para a gente refletir, né? E é interessante, né, que quando a gente vai falar desse conhecimento do livro, né, a gente sempre pensa no que ele traz para a gente, né, o conteúdo dele, né, o que está ali, né. Então, eu acho que a gente tem que também pensar dessa importância, igual você está falando, que começa na criança, a gente respeitando o gosto, né, o gosto pela leitura. Porque se você traz uma informação, quando você traz essa informação e a pessoa apenas ouve, não é tão forte como o fato de você ler aquela informação, né? E você conseguir, através daquela leitura, você se deixar permear pelo aquilo que está ali te informando, pelaquela informação, pelaquilo que está escrito. É diferente, porque vai te permear e aquilo ali vai te trazer uma paz, né? Vai te trazer um entendimento, e esse entendimento vai te trazer uma paz, uma libertação, e até mesmo, dependendo da situação, uma felicidade. Você pode estar num estado que você estava indeciso, infeliz, e através daquela leitura que você compreende, que você se deixa permear por ela te modifica. É aquilo que a gente falou lá no início, né? Que a finalidade do livro nada mais é do que mudar o leitor, né? E né, você fazendo isso com esse gosto, com essa sintonia com aquela mensagem ali, é capaz de acontecer isso, de mudar você. Isso, Cris. E aí a gente voltando a questão para a nossa prática, né? Para a nossa prática dentro da doutrina espírita, né? A gente começa falando dessa leitura em geral, e aí a gente vai voltar agora para os conhecimentos espíritas, né? Então, quanto mais a gente se apropria do conhecimento espírita e do evangelho, mais seguros nós vamos ficando para as nossas práticas também. E aí a gente para de ficar com certas dúvidas, né? Nossa, mas fulano falou isso, então não pode ser feito de jeito nenhum, ou então tem que ser feito dessa forma. É muito, eu acho assim, eu vou usar um termo aqui, mas assim, eu acho muito pobre a gente ficar só seguindo o que os outros falam, sabe? Eu sempre
contestei isso. Eu acho que eu sou um pouquinho rebelde nesse sentido, no sentido assim, eu preciso construir a minha própria realidade dos fatos, sabe? Eu sempre tive isso desde muito criança, assim. E não estou dizendo isso como uma coisa boa, nem positiva, mas só estou trazendo isso para dizer o seguinte: isso me poupou de muitas coisas também. Alguns momentos eu seguia a cabeça dos outros e aí eu falava, gente, para que eu fui fazer isso? Eu tinha condição de ter raciocinado sobre esse assunto. E eu tinha condição porque eu já tinha lido, eu sabia, mas eu tinha medo de confrontar com o meu conhecimento. Até que com o tempo eu fui tendo segurança, fui falando, não, mas Kardec já falou sobre isso. Quantas coisas, Cris, é muito interessante a gente pensar sobre isso. Quantas coisas eu fui confrontada e quando eu perguntei simplesmente para a pessoa assim, mas aonde que está escrito isso nas obras de Kardec? A pessoa falava, nunca vi. Então, quer dizer, eu estava prestes aquela frase que a gente ouve, né? Um cego conduzindo outro cego. Eu estava prestes a ser conduzida por uma pessoa que não tinha conhecimento nenhum doutrinário, né? Então, assim, é tão importante a gente saber essas coisas, de que o conhecimento, ele traz para a gente, não é a possibilidade da gente ficar brigando com o outro para falar, não, a verdade é essa, você tem que aceitar, mas para que a gente possa refletir por nós mesmos. E aí a gente pode até ouvir uma palestra, um palestrante falar alguma coisa, a gente não precisa ir lá nele e falar, olha, isso que você está falando está tudo errado, não tem nada a ver. Mas a gente pode sair dali no sentido de, eu não quero ser essa pessoa que divulga coisas que não são coerentes com o que Kardec trouxe. Aí eu vou estudar mais ainda, né? E lá em João, no capítulo 8º, no versículo 32, né? Ele já vai falar com a gente, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, ele traz esse verbo conhecer antes da verdade, né? Ele poderia falar, olha, a verdade está aí, a verdade é primordial, mas ele fala, vocês vão conhecer a verdade. Para conhecer, tem que se dedicar aos estudos, né, as leituras. Então, assim, André Luiz traz aqui no item 2, ele fala principalmente a respeito da mediunidade, mas eu acho que a gente pode ampliar isso para todos os campos. Vamos estudar Kardec, vamos começar pela base, nós somos espíritas. As obras subsidiárias, elas são importantíssimas, mas vamos tentar fazer o movimento de primeiro estudar Kardec, né? Então, por exemplo, na nossa casa espírita, nós temos estudos das obras subsidiárias, por exemplo, do André Luiz. Mas nós que estamos ali, a gente já estudou as obras básicas. A gente já estudou o Livro dos Espíritos, né? Estamos estudando o Livro dos Médiuns, a Gênese, a gente já estudou obras póstumas, a gente já estudou o Céu e o Inferno. Mesmo que a gente não tenha estudado a fundo e a gente está estudando junto agora, a gente já tem essa base. E aí, quando vem uma obra subsidiária, a gente vai falar, isso aqui está complementando aquilo que Kardec disse. A gente tem condição de fazer essa análise, né? Então, é começar pelo básico. Nós somos espíritas. O que isso quer dizer? Que nós somos cristãos, acreditamos na mensagem de Jesus. Então, vamos lá no Evangelho, no Novo Testamento. Vamos estudar o Novo Testamento, confrontar com as ideias de Kardec, ver o que tem ali que compartilha, e é tudo, né? Porque Kardec não veio trazer nada de novo, ele veio simplesmente reforçar a ideia do que Jesus trouxe. Olha, vamos amar, esse é o ensinamento, amor. Mas aí como é que a gente pode fazer isso? Se conhecendo, praticando a caridade com a gente mesmo e com o outro. Então é bacana, né? Eu trouxe isso para dizer, vamos começar do começo, não vamos pular etapas, porque senão a gente vai se perder.
E aí a gente começa a fazer esses movimentos de separação dentro do movimento espírita também, né? Porque aí tem aqueles que começam pelas obras subsidiárias, aí tem as ideias lá, e perde Kardec. Perdeu Kardec, perdeu tudo na doutrina espírita, eu penso isso, sabe? Só complementando, que eu achei bem legal quando você falou, né? Quando você começou a ler certas falas, você pensava, mas da onde que tá, né? E que ali aquilo foi te trazendo um movimento de você ter que se colocar, né, diante, mas e até formular a pergunta, mas aonde que tá escrito isso, né? Aí eu fiquei pensando, né, quanto a essa verdade, né? Igual você bem falou, a gente começar pelas obras básicas, né? É toda uma sequência de conhecimento que consolida dentro da gente, né? Essa verdade, né? Essa verdade do Cristo. E quanto essa verdade do Cristo ela está consolidada dentro da gente, eu fiquei pensando, é muito interessante, né? Porque a gente já começa a questionar, a gente não aceita qualquer fala que não esteja embasada nesse conhecimento, né? E eu penso assim, e aí que é a grande chave, né, para a gente progredir. É aí que começa a o nosso progresso, né? Ele vai avançando cada vez mais. E é interessante você trazer isso, Cris, porque Kardec, ele sempre trouxe para nós, sempre, quando a gente vai lendo as obras, a gente vai vendo isso, né? Que a importância da gente conhecer as coisas, conhecer a ciência, da gente conhecer aonde que a gente está, como que a gente está fazendo, ao invés da gente julgar. É importante a gente conhecer, não é importante a gente ficar só julgando, avaliando, né? E Paulo, quando ele vai escrever, né, a primeira carta aos Tessalonicenses, ele tem uma frase que foi traduzida assim, olha, mas ponde tudo à prova, retende o que é bom. E Kardec, ele vai incentivar a gente a ler também sobre tudo. Ele tem na codificação uma parte que ele fala, olha, amplia seu conhecimento, não fica só focado numa coisa. Estuda sobre várias questões e você vai discernir depois o que é que te proveitoso você vai tirar. Que eu acho que tem a ver com isso que Paulo traz, sabe? Retende o que é bom. Foca naquilo que é bom depois, mas busca o conhecimento até naquilo que não é bom, para você aprender a fazer os seus próprios caminhos, nesse sentido do campo do saber. E a gente, no grau evolutivo que a gente está, a gente já tem discernimento para entender o que é bom e o que é ruim. Mas às vezes a gente precisa ter contato com isso que não é bom para fazer essa autoavaliação. Será que isso aqui me convém? Que é uma fala de Paulo também, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, eu posso ler certas coisas até para criar um senso crítico. Mas eu posso dizer assim, olha, agora eu já criei meu senso crítico, eu não preciso ficar lendo mais esse tipo de obra. Eu posso avançar, posso ir para outros conhecimentos. Né? Então, acho que é importante a gente trazer isso, né, como uma possibilidade da gente construir nosso conhecimento também. E aí eu queria trazer essa frase, porque eu acho essas frases tão importantes que André Luiz vai colocando aqui no final, né, quando ele fala assim, livro lido, ideia renovada, né? Isso é importante. Você falou da renovação, né? Eu também penso isso, sabe? Eu acho que o conhecer, ele vai trazer para a gente sempre ideias novas, né? Essas ideias vão ajudar a gente a renovar o nosso sentimento, a nossa postura diante do mundo. A gente tem que pensar em seres imortais, né? A cada reencarnação a gente vem com esse propósito, né? Esse propósito de renovação, de adquirir conhecimentos e a gente
se transformando nesse homem novo, porque a gente traz ainda dentro da gente questões muito pertinentes que a gente sabe que tem que fazer a mudança de renovação. E a leitura, o conhecimento através do livro é uma ferramenta assim maravilhosa para a gente mudar essas questões que insistem, né, em ficar ali dentro da gente, reencarnação após talvez reencarnação. E assim é que a gente vai progredir. E essa questão assim do julgamento, né, a gente compreende que esse novo homem que surge renovado através do conhecimento, ele não vai ter tempo para julgar. Ele, pelo contrário, ele vai querer compartilhar essa renovação que ele conseguiu. Ele vai ser aquela mão que vai se estender ao próximo, não fazer com que ele continue caído, mas não, levantar aquele próximo, né? Compartilhar com ele esse conhecimento, né? Muitas das vezes a gente comenta com um amigo querido e ele fala assim, olha, lê lá no Evangelho, capítulo tal, você vai ler, você vai compreender isso que você está passando, isso que você está questionando, e aquilo é um bálsamo, aquilo é uma luz de esclarecimento, né? Você lê aquilo, é um remédio para a sua alma, né? Para a sua mudança. Então, eu penso assim, a gente compartilha, né? E eu acho que assim, nesse auxílio mútuo, é que a gente exerce a verdadeira lei de evolução, né? E afinal, o que ela envolve é todos nós, né? E também a gente lembrar sempre, né, Cris, que nem tudo são flores. Então a gente vai ter também aquelas obras que vão ser contrárias ao pensamento espírita. A gente vai ter isso, né? André Luiz traz isso aqui também para a gente. E aí, se a gente não tem o mínimo de conhecimento, a gente vai ficar sempre titubeando ali, a gente não sabe, né? Às vezes a gente vai ler algo que vai, nossa, mas então a doutrina espírita, é estranho a gente falar isso, né? Como assim uma pessoa que se diz espírita fica balanceado, fica balançado quando ele lê algo que é contrário à doutrina? Por falta de conhecimento, justamente. Né? A gente só fica balançado, a gente só fica em dúvida quando a gente não conhece. Aí o que a pessoa vai trazer para a gente deixa a gente descrente, em dúvida, assim, meio cético, né? Então eu costumo dizer o seguinte: quer conhecer a doutrina espírita? Leia, se instrua a respeito dela. Tudo bem que às vezes a gente vai trocar ideias, né? Vai conversar com um, com o outro, para a gente construir nosso conhecimento também. Mas o mais fundamental é que a gente entenda que no grau evolutivo que nós estamos, a gente não tem mais que depender de alguém para dizer para a gente o que é certo e o que é errado. O que é bom, o que é ruim, o que é bem e o que é mal. A gente já consegue fazer isso. Então, quanto mais a gente se capacita, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente aprofunda os nossos conhecimentos, mais a gente vai ter recursos para a gente não cair nessas ciladas, né? De combates, às vezes, ferozes aí contra a doutrina espírita. E eu penso também que aquele que vem para fazer uma defesa mais profunda, ele já vem com essa missão. Nem Jesus, nem a doutrina espírita precisa de defensores. Elas se bastam, né? Eles se bastam por eles mesmos. Então, às vezes tem gente falando assim, ah, não, eu não posso deixar fazer esse tipo de coisa contra Jesus, é uma afronta, é uma falta de respeito. Tudo bem, a gente precisa compreender o que é falta de respeito. Compreendemos isso? Não façamos nós isso. Porque, na verdade, nem a doutrina, nem Jesus, eles não precisam que a gente fique ali, né, criando compromissos kármicos, né, reencarnatórios,
em nome de uma defesa que já está construída. Tem um autor espírita, né? Ele é médico, eu sigo ele porque ele estuda muito a questão da pineal e eu gosto muito desse tema, né? É o doutor Sérgio. Então, ele tem estudos, assim, de muitos anos já, né? Aí ele uma vez falou um negócio muito interessante, ele falou assim, como ele é professor universitário, ele conseguiu uma cadeira eu acho que é na USP, na PUC, né? Pontifícia Universidade Católica, é na PUC, porque me chamou a atenção de ser católico. E abriu uma cadeira para estudos da mediunidade ali, no curso de medicina, ele conseguiu fazer isso. E aí um dia ele fala assim que um colega dele, né, um dos pares lá da educação, falou com ele assim, eu quero que você me prove isso que você está dizendo aí. Aí ele falou assim, eu não tenho que te provar nada. Se você quiser conhecer, vá ler os livros que eu li. Tem 30 anos que eu estudo sobre isso. Eu te indico a biografia e você vai buscar seu conhecimento. Eu não tenho que te provar nada. E eu acho que é isso também, eu concordo, sabe? Sem agressão ao outro, mas a gente não tem que provar nada para ninguém, a gente tem que provar para a gente que isso que a gente está fazendo é coerente e que a gente tem certeza que está no caminho do bem, né? E eu acho que um belo exemplo, né? Eu vou citar aqui o Kardec, até por conta do filme, né? Porque muita gente deve ter assistido, eu já vi mais de uma vez, né? E eu acho que é um exemplo, né? Ele enfrentou muitos desafios dirigidos ao espiritismo, né? Por mentes bem agressivas, a gente vê ali, né? Vamos pôr assim, lá no filme. E ele sempre ali com muito equilíbrio, com bom senso e utilizando muito do estudo, né? E daquela pedagogia implacável dele, né? Ele foi catalogando tudo ali com muita calma, com muita tranquilidade, não se deixando abater. E aí surge, né? As obras básicas. Então, eu acho que o Kardec, ele simplificou duas coisas, sabe? Que é a força e a razão. E não a razão pela força, que tem uma diferença aí, aquela que sempre acha que ela é a dona da verdade, aí que a gente vê embates calorosos, ele não. E eu penso que assim a gente tem um exemplo de como a gente pode contribuir por aqueles, né, que a gente admira tanto dentro do espiritismo e que trouxe coisas assim tão valiosas para nós, né? E que aos quais a gente coloca o nosso crédito, a gente acredita, né? Aqui eu trouxe o Kardec, porque eu me encanto de ver aquele bom senso, aquele equilíbrio, né? E sempre querendo adquirir o conhecimento, a verdade. Então, e ali eu acho que ele tem essa verdade, ele tem essa razão, mas uma razão consolidada, como eu falei antes, né? Ele tem a força da razão, né? Não a razão pela força. Isso, Cris. E você usou o termo, né, que eu acho fundamental quando a gente vai falar de Kardec, é o bom senso, né? Camille Flammarion, quando ele fez o discurso de despedida lá, né, no velório lá do Kardec, ele traz isso no texto dele, né? Kardec, ele é o bom senso encarnado. Por quê? Porque ele traz essa questão do equilíbrio, né? Não, a gente não ser rígido com as coisas, a rigidez, ela atrapalha a gente demais. Então, assim, a gente tem equilíbrio. Tem momentos que a gente tem que ceder, tem momentos que a gente não pode ceder, e isso a gente só vai construindo com essas possibilidades de buscar esse conhecimento por nós mesmos, né? E André Luiz traz aqui essa questão da gente oferecer, né, de presente para os amigos. E aí, mais uma vez, eu acho que é voltar os olhos para Kardec, né? Bom senso. A gente não precisa impor ao outro aquilo que ele não está no momento dele ainda, né? Às vezes a gente presentear com uma obra doutrinária é bacana, vai trazer para a pessoa a possibilidade dela iniciar aquele entendimento,
sobre o que é de verdade a doutrina espírita, mas que a gente não faça isso, porque tudo é o jeito de fazer, né? Eu fico pensando assim, o jeito de fazer. Essa semana eu relembrei, né? É uma história que eu já conheço, mas me foi relembrada por uma pessoa conhecida, aquela história do diamante, né? As formas como que você oferece o diamante faz toda a diferença. Ele não vai deixar de ser um diamante, né? Mas se você embrulha, coloca numa caixinha, dá um laço, entrega, né? Fala, olha, para você, lembrei de você. A pessoa vai receber de um jeito, mas se você pega e joga na testa da pessoa, corta a pessoa, aquilo ali não vai ter a mesma grandeza, né? Não vai ter aquele mesmo elemento ali que aquele objeto pode transmitir, né? Então, eu estou dizendo isso para a gente dizer o seguinte: vamos presentear, vamos, mas não vamos querer fazer isso no sentido assim irônico da palavra, né? Toma aí para você conhecer. Você não entende nada disso, toma aí para você conhecer. Mas, né? Falar, olha, aqui, se você tiver vontade, um dia se não tiver nada para ler, quem sabe, né? Você faz essa leitura, vai clareando um pouco mais do que eu faço, de que eu estou falando, né? Faz muita diferença isso, né? Então, assim, é bacana a gente fazer isso, né? Esse movimento, mas entendendo que também tem um jeito de fazer, né? Que senão pode ficar agressivo. A gente pode se tornar aquela pessoa que quer, como é que fala aquela palavra? Converter o outro para a nossa crença. E a doutrina espírita não incentiva a gente a fazer isso, né? O outro vai ter a nossa crença se, a partir dos nossos comportamentos, a gente vai convencendo ele de que vale a pena ser espírita, por exemplo, né? É assim que a gente vai convencendo. E assim a gente pensar, né, quando a gente fala desse bom senso de Kardec também, que muitas das vezes, diante de um desafio, a gente quer a solução. Igual você falou, a gente independe como. Muitas das vezes até a gente usa de falas e ações um tanto agressivas e não assertivas, né? A gente quer aquela solução. E a gente esquece o primordial, que a solução ou a complicação daquele desafio vai depender da nossa ação, seja para um desafio próprio ou a gente tentando, vamos pôr lá, entre aspas, ajudar o desafio do próximo. A gente pode ajudar essa pessoa a encontrar esse caminho, ou a gente pode ajudar ela a se complicar cada vez mais diante da nossa ação. Então, eu penso que ser tranquilo e sábio para a gente ajudar, né, no encontro dessa melhor solução e no momento propício também, porque muitas das vezes não é aquele, você dá a lamparina naquele momento, mas o momento que ela vai ser acesa, talvez não seja de imediato, vai levar um tempo, né? Então, eu acho que a gente agindo assim, com esse bom senso, é a melhor forma da gente proporcionar essa ajuda. Isso para com o próximo e com a gente mesmo, né? Nós mesmos. Isso, Cris. E mais uma vez, né? A gente vai voltar àquele tema que a gente falou lá no início, né? Sobre criar hábitos, né? Porque André Luiz vai falar assim, disciplinar-se na leitura, né? Ele vai trazer isso no item aqui, né? E aí a gente vai lembrando, né? O conhecimento para ele se consolidar requer persistência, disciplina. Sem isso, não, a gente vai ser, nós vamos ser simples leitores que vamos passar páginas e aquilo não vai consolidando na gente, né? Então, eu lembrei de um autor, ele é bem interessante, que ele fala de uma questão, ele dá o nome de resistência, né? Ele escreve um livro falando para a gente vencer as resistências. E por que ele faz isso? Ele é um autor que os livros dele assim, viraram best-sellers e
até teve um filme norte-americano que foi baseado numa obra dele, que virou um sucesso. Só que ele vai falando como é que ele chegou a isso. Como é que ele chegou a ser um grande escritor? Porque ele teve muitas portas fechadas, mas muitas, milhares de portas fechadas. Milhares é exagero, né? Mas centenas de portas fechadas. Que as pessoas falavam, não, você não vai conseguir, essa sua obra é muito fraca, parece autoajuda. E aí ele criou esse termo resistência para dizer o seguinte: a gente precisa vencer algo, se a gente quiser alguma coisa em determinado campo. Então, por exemplo, ele falou: para eu chegar a ser o escritor que eu sou hoje, eu precisei vencer a resistência. E foram várias resistências: da preguiça, do desânimo, das justificativas. E aí, interessante que André Luiz traz isso aqui. Ele fala assim: olha, ele vai falar disciplinar-se na leitura. E aí ele vai falar: aprende mais quem estuda melhor. E quando ele traz isso, me lembrou esse autor, por quê? Porque esse autor, ele fala assim, como é que a gente vence essa resistência? Não dando ouvidos àquilo que atrapalha a gente chegar no nosso objetivo. Então, por exemplo, tem que ter um dia e um horário para você fazer aquilo que você se compromete. E André Luiz traz isso aqui, né? Ele fala, para a gente estabelecer esse dia, esse horário e se comprometer com isso. E aí esse autor foi falando assim, olha, eu me comprometi a escrever, por exemplo, 5 páginas todo dia, no horário tal. Aí ele falava assim, olha, nesse horário meu vizinho batia na porta para poder me pedir alguma coisa. Era um familiar que me ligava, nossa, você me faz tal coisa assim, assim para mim? Era uma preguiça que vinha, era um desânimo que às vezes surgia. Então, ele falava assim, até a doença eu precisei vencer, porque se eu desse margem, todo dia eu ia estar sentindo uma dor diferente. Então, para eu conseguir chegar onde eu cheguei, eu tive que me disciplinar muito e vencer essa resistência. E o legal é que ele vai trabalhando isso tudo, né? Aí ele fala no final assim, o que é essa resistência? A gente não precisa vencer nada externo. A resistência é a gente vencer a gente mesmo, vencermos a nós mesmos e fazermos aquilo que a gente se propõe a fazer. Então, acho que é interessante, né, quando a André Luiz traz isso aqui, né? Vou ler aqui que eu fiquei lendo os pedacinhos, apesar de já estar lá no início, mas eu achei essa parte tão interessante. Ele fala, olha, disciplinar-se na leitura no que concerne a horário e anotações, melhorando por si mesmo o próprio aproveitamento, não se cansando de repetir estudos para fixar o aprendizado. A gente lê uma obra espírita uma vez, ela faz um primeiro movimento com a gente. Poxa, isso aqui parece interessante, mas a gente só vai depreender mesmo, a gente só vai construir conhecimento se a gente começar a ler mais. Aí você marca ali o que te chamou a atenção, busque em outras obras o que significa aquilo, o que complementa. Aí você está consolidando seu conhecimento. Para isso precisa disciplina, né? É interessante você falar, né, que sobre esse movimento, né, sobre essa observação interna, né? E é isso mesmo, né? A gente tem que, para que o conhecimento se consolide em nós, né? Esse hábito, esse novo hábito, né? Ele seja real, a gente tem que ter essa observação interna mesmo, né? Assim a gente vai dar sentido aos nossos propósitos. Aí me faz lembrar muito uma fala do Gandhi, ele disse assim, nós temos que ser a mudança. Com vontade e esforço, consolidaremos em nós bons hábitos, né? E ele é um exemplo vivo disso, né? Ele fez esse olhar interno,
né? Ele com muita disciplina, e ele, dia após dia, ele teve essa resistência ali de mudança, de criar essa disciplina nos hábitos, e está aí, né? Um grande exemplo para a humanidade, né? De assertividade, de exemplo da paz, de conquistas com paz, não teve guerra, não teve embate, não teve agressividade, mas teve muito, sim, disciplina, né? Mudança, né? E, Cris, se a gente for olhar aqui, né, esse livro Conduta Espírita, ele foi editado, né, ele foi lançado pela primeira vez em 1960. E aí a gente vai olhar, em 1960, a leitura não era para todos, né? Não era todo mundo que tinha acesso, por exemplo, a uma enciclopédia, né? Antigamente tinha essa coisa da enciclopédia, né? Então, assim, era para alguns e assim, era restrito mesmo, né? Vamos dizer. Hoje, quando a gente olha para hoje, então, antes, o que que a gente tinha? Poucos recursos para fazermos as leituras, mas eles não eram, vamos colocar dessa forma assim, não eram também impossíveis, porque a gente tinha aquelas bibliotecas municipais, toda escola, por mais simples que fosse, ela tinha uma bibliotecazinha, então sempre foi um incentivo que a pessoa tinha, mas era mais restrito, né? Hoje, a gente tem, a um toque de dedo, tudo que a gente quiser. E por que eu estou fazendo esse paralelo aqui, né? De falar de um tempo da história chegando agora, no nosso tempo. Porque agora a gente tem acesso a tudo que a gente quiser. Mas será que a gente vai dar conta de depreender e entender tudo? Então, eu acho que é isso que a André Luiz está trazendo aqui para a gente precisa deixar isso muito claro. É preciso que a gente construa o nosso saber para a gente não ser manipulado pelas obras ruins que estão aí hoje no mundo. Porque qualquer um que quiser hoje, publica qualquer coisa que ele quiser, o que era diferente lá na década de 60, quando o livro foi publicado, o livro Conduta Espírita, que não era qualquer um que conseguia publicar um livro. Passava por muitos crivos. Não é que não tinham obras ruins, mas tinha muitos crivos ali. Inclusive censuras também que não eram boas, né? Mas tinha os crivos ali, né? Mais ou menos. Hoje em dia é muito melhor, porque essa censura já não existe com tanta, vamos dizer assim, de forma tão aberta, mas ao mesmo tempo requer de nós como é que a gente vai dizer? O crivo tem que ser nosso, para a gente não virar massa de manipulação. Hoje em dia, a gente tem que tomar cuidado, porque vão oferecendo para a gente coisas, e tem um estudo interessante sobre isso, que a gente nem sempre ouve a música que a gente quer ouvir. A gente acha que a gente está ouvindo a música que a gente quer ouvir, mas na verdade a gente está ouvindo o que é oferecido. E aí a gente acha que aquilo ali é o que a gente quer, nem sempre. Então a gente tem que ter discernimento. O que eu gosto de verdade, o que é importante para o meu crescimento, e começar a fazer essas avaliações, né? Porque hoje a gente tem uma possibilidade muito grande de saber sobre tudo, sobre qualquer coisa, inclusive sobre coisas. Eu vou usar um termo que a André Luiz usou aqui, que eu achei tão bonitinho. Ele falou assim: as absurdidades literárias. Adorei esse termo, absurdidades literárias. O quanto que a gente vê isso hoje em dia? E gente que faz uma leitura superficial e sai jogando essas absurdidades aí, como se fossem coisas maravilhosas, né? Então, assim, é tomar cuidado com isso também, né?
E bem lembrado, né, o que você diz, Rose, porque a gente tem que estar muito atento, porque a gente vê, ouve e lê coisas que você vê que ali está o personalismo, né, da pessoa, né, e quer te impor aquela condição, aquele conceito. E você tendo esse conhecimento, você recua, né? Você não toma aquilo como seu, né? E você percebe que ali, às vezes, está muito da vaidade daquela pessoa. E realmente, hoje em dia, é muito interessante. Até aconteceu aqui em casa um fato que a gente ficou refletindo muito sobre isso. A gente tem um determinado eletrônico lá no quarto e a gente, às vezes, pede uma música. E a gente tem uns segundinhos para você dizer e ela te botar lá o cantor ou o estilo de música que você gosta. E a gente demorou. Como a gente demorou, acho que a gente ultrapassou aquele segundinho e logo veio uma mensagem: de acordo com o seu perfil, eu fiz aqui uma playlist para você e já estava pronto e botou. E aí a gente ficou meio assustado com aquilo, a gente falou assim, nossa, mas não é isso que eu queria. Tem que ter coisas aqui que a gente gosta, mas não gosta tanto. Então a gente encerrou aquele momento ali. Mas o que eu queria dizer é isso, não dá tempo nem de você assim programar o seu pensamento e dizer, ó, estou pensando aqui para ver o que eu quero. Não, já tem uma coisa pronta que se julga o seu perfil e já te apresenta aquilo ali. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque é muito bom ter essa facilidade, com certeza que né? Eu que sou lá da década, lá do meado da década de 60, eu ainda peguei assim algumas coisas que hoje eu vejo como que era difícil, hoje é muito mais fácil em termos de você estudar, em termos de você ampliar o seu conhecimento, né? Hoje é muito melhor, mas a gente sempre tem que, igual você falou anteriormente, a gente tem que reter a melhor parte, né? Porque nem tudo que vai ser apresentado para a gente é bom. E como a gente vai saber fazer essa escolha? Através do conhecimento, através da leitura, através do bom senso, da reflexão, né? Então é muito importante a gente estar atento a isso. Cris, e mais uma vez, né, a gente volta à questão primordial do ser humano e da nossa passagem aqui por esse mundo impermanente que nós estamos. O mundo da matéria é um mundo impermanente. Se a gente achar que isso aqui é tudo, a gente se perde, né? Então, o ser humano, assim, a gente de uma forma geral tem uma tendência muito a culpar as questões que a gente não dá conta, né? Então, por exemplo, eu vejo muitas críticas com relação à inteligência artificial, com relação à tecnologia. Eu já falei isso e eu vou sempre repetir isso, né? Até quando isso for pertinente para mim, né? Eu gosto muito da tecnologia, gosto de verdade. E se eu tiver a oportunidade de uma próxima encarnação, se eu for reencarnar na Terra e puder escolher, eu quero vir para trabalhar nessa área, porque é uma área que eu tenho verdadeira, assim, gratidão por isso tudo, sabe? Por isso tudo que está acontecendo e que eu estou podendo vivenciar hoje. Porque eu tiro as coisas boas do máximo que eu posso da tecnologia, sabe? Mas eu acho que é tão interessante, né, a gente pensar também que, ao mesmo tempo que a gente tem essa coisa boa, muitas pessoas culpam essa coisa como se fosse responsável por comportamentos humanos equivocados. Não é um problema da tecnologia fazer isso ou aquilo, né, Cris? Igual você trouxe esse exemplo maravilhoso, né? A gente se perder da gente mesmo. Porque o que você disse? Quando eu ouvi aquilo ali, não tinha nada a ver comigo. Até uma coisa ou outra podia ter. Então, vocês não se perderam de vocês. Mas o que a maioria das pessoas fazem? Colocou isso aqui, então é para mim. Não é assim. Se a gente se perde da gente,
aí a tecnologia é um problema, porque a gente não se conhece mais. Aí o outro vai trazer para a gente as absurdidades que ele acha que são boas para a gente. Então a gente nunca pode se perder da gente. A tecnologia é o melhor que a gente tem na atualidade, mas só vai ser o melhor se a gente tiver o comando da nossa vida, o controle sobre aquilo que a gente é de verdade. Senão, vai ser uma bomba atômica, vai ser uma destruição, realmente. Mas se a gente se mantiver no caminho do bem, sabendo o que a gente quer, para onde que a gente vai, não tem tecnologia que vai desvirtuar a gente no caminho, mas de jeito nenhum, né? Porque o progresso é uma lei de Deus. Então, se isso está acontecendo com a permissão de Deus, é porque é o bom para a gente. Mas se a gente se perde da gente, a gente vai para qualquer caminho, como disse a Alice lá no País das Maravilhas, né? Para onde você quer ir? Não sei. Então, qualquer caminho serve, Alice, se você não sabe para onde você quer ir, né? E aí, encerrando aqui, Cris, que né, nós chegamos no último item, né? Eu vejo que hoje André Luiz está trazendo, né? De divulgar os livros espíritas, né? De fazer essa coisa de ter uma biblioteca. E aí eu volto de novo para a tecnologia, né? A gente hoje tem bibliotecas virtuais riquíssimas, espíritas, gratuitas, que a gente não precisa fazer nada de errado, que não seja ético, né? Ah, eu vou baixar um negócio aqui escondidinho, usando esse recurso tecnológico, porque é legal. Não precisa nada disso, gente. A gente tem gratuito, bibliotecas virtuais que tem as obras da codificação, obras importantes, a própria FEB tem isso, né? Vou abrir um parênteses aqui, às vezes a gente ouve muita crítica com relação à FEB, né? E é claro que a gente tem que fazer as nossas críticas quando elas precisam acontecer, mas a gente precisa também trazer aquilo que é bom, que o movimento está fazendo, né? Que essas federativas fazem. Eu tomo muito cuidado, sabe, Cris, quando eu vou falar certas coisas, porque a gente está falando de seres humanos e a gente trata as instituições como se fossem coisas, mas por trás de toda instituição tem seres humanos, né? Então, por exemplo, a gente vai falar da FEB, não é que a gente não deva falar, mas vamos criticar respeitosamente, porque por trás daquele trabalho tem seres humanos que têm sentimentos, né? Então, eu queria encerrar aqui trazendo uma coisa, né, para quem está ouvindo a gente, e a gente aqui já sabe, mas as pessoas precisam saber. Quando a gente fundou a Casa Espírita, a nossa grande preocupação era a ética também, com o que a gente ia divulgar, com autorização para divulgar as obras. Então, a gente entra em contato com as editoras, a gente fala, olha, a gente quer fazer um podcast, por exemplo, o livro Conduta Espírita que a gente está fazendo, ele é editado pela FEB. Nós ganhamos ele de presente da FEB. E a partir desse presente que nós ganhamos da FEB, a gente pediu autorização, na mesma hora eles responderam, pode fazer. Por isso que a gente faz esse podcast. Então, tudo ético, né? Não custa nada a gente ser ético. Nós estamos aqui para evoluir, né? A gente não está para fazer coisa errada. E o que eu queria dizer com isso? Então, a gente comunicou à FEB que nós éramos uma casa espírita 100% virtual, que o nosso trabalho era virtual, que a gente já estava afiliada à AME da nossa região, e se eles autorizavam a gente a fazer alguns podcasts das obras editadas pela FEB e grupos de estudos que ficariam no YouTube, porque seriam obras que estariam no domínio público já. Vai para o YouTube, qualquer um pode ver. Mas aí a gente recebeu um e-mail deles muito bacana, dizendo que sim, que a gente podia fazer. E, além disso, a gente ia receber de presente as obras que eles iam mandar. E a gente recebeu.
mesmo a nossa casa espírita sendo virtual, eles mandaram uma caixinha para a gente, né, Cris? Você lembra que a gente abriu aí a caixinha, olhou, com várias obras espíritas, né? Inclusive o livro Conduta Espírita. E aí veio a ideia, vamos fazer um podcast, então, já que a gente ganhou com tanto carinho, né? Para divulgar isso para mais pessoas. Então, é isso, né? A FEB fez esse carinho com a nossa casa, e a partir daí, ela também divulgou as obras espíritas de forma carinhosa, né? Generosa. Então, eu acho que eu queria trazer isso hoje para encerrar a minha fala aqui, porque a gente precisa falar as coisas boas que as federativas fazem, né? Também. E o quanto que tem gente ali também disposta, né, a divulgar de forma séria a doutrina espírita. Então, eu encerro hoje aqui, né, trazendo isso. E eu também, só para complementar, né, a gente ser muito grato, né, de estar vivendo esse momento com tantas pessoas aí envolvidas, né, nesse movimento de progresso, de ajuda para a nossa evolução, e com tanto material bom e rico, de tão fácil acesso para a gente alcançar e começar, né, esse movimento interno de melhoria. E como disse lá o Gandhi, né, a gente, com o nosso exemplo, a gente ir mudando o mundo, diminuindo cada vez mais, né, essa distância que separa o saber do começar a fazer, né? E assim eu encerro a minha fala, mandando um abraço para você, Rose, e para todos. Muito obrigada. Muito bom, Cris. Então encerramos por aqui. Uma ótima semana para você. Muito obrigada, e para todos que nos ouviram até aqui. Um beijo.